Fala pessoal, e aí, mais uma aula para vocês, certo? Hoje nossa aula será sobre a primeira revolução industrial. Lembrando que isso são revisões, esses primeiros vídeos vai ser como se fosse uma revisão, né, para a gente dar uma recordada naquilo que estudamos no início das aulas, beleza? Vejam só, espero que vocês estejam acessando, né, direitinho a plataforma, espero que todos estejam participando das aulas. E a gente vai começar falando sobre a Revolução Industrial, né? Nessa aula de hoje, né, aula de Geografia, a gente sabe que a gente já estudou em História, né, um pouquinho sobre Revolução Industrial. E agora a gente vai recordar aqui em Geografia. Esse assunto é bem simples, como vocês sabem. A primeira Revolução Industrial teve início na Inglaterra, no século XVIII, certo? E a primeira revolução ela vem marcada pela indústria da máquina movida a vapor. Lembram disso? Sabendo que, antes disso, o histórico da Inglaterra e também de outros países eram de produtos manufaturados, ou seja, produtos feitos à mão. E após a Revolução, né, a produção ficou bem mais acelerada, né? Era possível fazer uma quantidade maior de produtos em menos tempo. Lembrando que, quais os fatores que levaram a Revolução a acontecer justamente ali na Inglaterra? Lembram? Qual foi o motivo? A gente tem que entender que a Revolução Industrial na Inglaterra aconteceu pelo fato da Inglaterra possuir várias colônias em diferentes lugares, né, do mundo. Exemplo, possuía terras em algumas partes da África, também tinha acordos financeiros com Portugal, onde, consequentemente, no momento em que Portugal começa a desbravar novas terras, também acaba cedendo um pouco aí de lucro para a Inglaterra. Enfim, a Inglaterra tem um capital forte, por isso que foi possível dar o pontapé inicial nessa revolução. A revolução, né, como eu falei, né, ficou marcada, a primeira revolução ficou marcada pela utilização das máquinas a vapor. E o que é que usava nessas máquinas? Usava-se o carvão. E na revolução ocorreram vários pontos positivos e também vários pontos negativos. A gente tem que entender que quando a revolução aconteceu, de fato, muitas pessoas ficaram sem emprego, ficaram desempregadas por conta que não sabia manusear a máquina. Então, e também, muitas vezes a máquina fazia o serviço de não precisava de uma quantidade tão grande de pessoas para realizar aquele serviço. Então a máquina veio aí substituindo o trabalho humano. Enfim, então o que aconteceu? Muitas pessoas não sabiam manusear essas máquinas. Outro destaque também na Revolução é que quem trabalhava? Todo mundo trabalhava. Mulheres, homens, crianças, né? Porque quando a gente fala do modelo artesanal, né, do modelo tradicional, as crianças, as pessoas da casa em si, todos trabalhavam na tecelagem, na produção, no desenrolar dos fios, do tecido, então todo mundo trabalhava. E quando começou a surgir, né, a revolução, a primeira revolução, que começa a usar as máquinas, as crianças, mulheres, também trabalhavam. Só que tinha um porém. No caso das crianças, né, tinha uma questão específica. Era possível
fazer com que as crianças trabalhassem pelo fato de quando alguma peça, alguma coisa desencaixava e que eram em lugares bem estreitos, então a criança acabava ajudando. Por isso que nesse período da história muitas crianças foram mutiladas por ajudarem os pais nas fábricas, né, nas indústrias. Fora as queimaduras que aconteciam. Então era uma coisa bem terrível. Para vocês terem uma ideia, muitas vezes os pais, eles negavam a idade dos filhos para que eles não fossem trabalhar. Então assim, a partir de 7 anos de idade já podia começar a ajudar os pais na produção. Sendo que o que acontecia? Nenhuma mãe queria ver, né, os seus filhos trabalhando, então muitas vezes mentia a idade para que essa questão do ir trabalhar, ela fosse assim, mais tarde, né, a gente conseguisse ali tardar esse serviço. Outra questão também interessante, gente, é que depois que a gente fala da primeira revolução, né, que surgiu na Inglaterra, certo? No século XVIII, barra de sair. Depois começaram a surgir outros países que também começaram a desenvolver um processo de industrialização. Porém, os outros países, né, eles começaram a fazer esse processo de industrialização após a Segunda Guerra Mundial. Então, a maioria deles, como por exemplo a Alemanha, França, vieram fazer todo esse processo, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Aí é quando começa a surgir, né, o sistema capitalista, certo? O sistema capitalista passa aí a ganhar espaço. Então, esse processo, nessa questão toda, a gente vê também o Japão, que vem com uma proposta até bem diferente, né, que já vem incluindo outros tipos de tecnologia e, digamos, a segunda revolução industrial, ela já vem com uma nova roupagem, já entra aí outros países como Bélgica, né, Itália e outros países aí, né, que isso já depois da energia, né, da descoberta da energia elétrica, né, então as fábricas elas aí começam a ter uma outra roupagem, né, que não são mais a vapor e sim movidas a eletricidade. Então a produção aí também já ia ser bem mais acelerada do que com as máquinas a vapor, né? Lembrando que antes da primeira revolução industrial, a gente sabe que o produto era todo feito à mão, era manufaturado. E eu falei do desemprego, não foi que aconteceu? Por que esse desemprego aconteceu? Essas pessoas, essas famílias que produziam na época de forma manufaturada, elas demoravam muito para entregar as encomendas. E como a produção era feita nas casas das pessoas, então eram famílias, grupos de famílias que produziam aquela roupa. E era, por exemplo, era montar uma roupa inteira. A gente está falando do século XVIII, a gente está falando da Europa, a gente está falando das vestimentas, né, igual essa que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Então, esse era o tipo de vestimenta. Então, para entregar um vestido, um terno, demorava-se muito tempo para poder produzi-lo, né, por completo. Nas fábricas, isso não acontecia porque a fábrica dividia por peça, por partes, na verdade, da roupa. Então, existiam máquinas que ficavam responsáveis apenas por um pedaço da roupa, ou seja, a parte de cima, né, a blusa desse vestido, né? Outro com a barra do vestido. Então, produzia para depois montar essa peça. Mas como é que essas fábricas foram acontecendo, né? Nem todo mundo teve a coragem de investir nessa produção mais acelerada, até porque era um risco muito alto, né? Então, algumas famílias se reuniram
né, juntaram, né, o que tinha financeiramente e montaram assim as primeiras indústrias ou fábricas, né? Então, quando começou a montar, existiam famílias que apostaram, né, investiram, e outras famílias que não tiveram essa coragem. Então, houve aí uma concorrência. Então, você como cliente, você ia comprar daquele fornecedor que te entregava aquela roupa, aquela mercadoria em bem menos tempo, ou daquele que ia passar, às vezes, até meses para te entregar o material. E aí, como é que você, o que é que você escolheria? Então, foi isso que aconteceu, né? As pessoas preferiam comprar a quem entregava em curto prazo. Então, as fábricas começaram a ganhar em questão não só de qualidade, mas também de agilidade. E foi assim que muitos ficaram desempregados por não terem espaço no mercado e também por não saberem manusear. Outra coisa, a produção era extremamente desumana quando se tratava de operários. Então as pessoas passaram a ter operários em suas fábricas, obviamente, porque a produção era bem mais rápida e o lucro também. Então era meio que desumana a forma de mão de obra. Por quê? Não existia uma jornada de trabalho justa. As pessoas trabalhavam, digamos, tivesse que entregar 50 mil, sei lá, um exemplo, 50 mil vestidos ou ternos, enfim, a fábrica tem que entregar aqueles materiais. Então, só parava de trabalhar se entregasse o material. Então, as pessoas passavam horas a fio trabalhando. Era um trabalho cansativo. Por isso que houve várias revoltas nesse momento, né, revoltas dos operários. Nesse período da história também foi onde surgiu os primeiros sindicatos, que eram pessoas que... O sindicato é o mesmo formato, tá, gente, de hoje, né? Ele vai defender o que a categoria precisa, certo? Então, aqui eu vou deixar aqui para vocês um resuminho explicando o que é o sindicato. Sendo que esse formato de sindicato, ele demorou para chegar esse formato que a gente conhece hoje, né? A gente vai ter aí o ludismo, certo? Que foi um dos primeiros movimentos operários por conta da jornada de trabalho que existia naquela época. Porém, o ludismo ele não teve uma organização, então ele não funcionou muito bem. E ele recebeu esse nome por conta de um cara chamado Ned Ludd, certo? Que era o cabeça, né, do movimento. Então, houve um período, né, que os operários eles quebraram e danificaram as fábricas, justamente reivindicando pelo fato de trabalharem horas a fio, certo? Então, esse foi um resuminho do que mais ou menos aconteceu durante a Revolução Industrial. Lembrando que guarda os pontos principais. Onde surgiu a primeira revolução, certo? O porquê que a Inglaterra teve destaque e acabou sendo a pioneira, né, na Revolução Industrial. E também os processos, né? Os pontos positivos e os pontos negativos desse movimento, né, dessa revolução, né, industrial. Certo? Beleza, pessoal? Vejam só. Fiquem atentos à plataforma, porque lá vão ter atividades que vocês vão ter que responder. As atividades elas vão funcionar tanto que vocês vão fazer no próprio livro, que não é o caso agora, porque como eu estou revisando, as atividades do livro com esse assunto nós já respondemos. Então vai ser só a partir da unidade 3 é que a gente vai começar a fazer alguma coisa no próprio livro. Mas tem atividade no plural, certo? No portal. Então acessa lá o portal, vê o que é que tem para responder, me dá um feedback depois, beleza? Valeu, pessoal. Beijo pra vocês, espero que vocês estejam se cuidando e fiquem em casa, beleza?